E aí, pessoal, vamos então à nossa segunda aula sobre logística internacional. Iniciaremos essa aula falando sobre valoração aduaneira, né? Estabelecimento do preço, aquele preço correto que evita problemas aí como o dumping, por exemplo, não é? O valor aduaneiro, qual que é o conceito dele, né? É o valor das mercadorias para fins de incidência de direitos aduaneiros, né? Impostos, né? Ad valorem, são impostos percentuais, não é? Sobre mercadorias importadas. Então, é, 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 qual que é a incidência para cada item, para cada grupo, não é? Para cada posição, subposição, enfim, o valor aduaneiro ele vai determinar qual é essa incidência, ok? Funções, né, na política econômica, a eficiência da função tarifária, não é? Controlar os impostos e promover a arrecadação em seus montantes corretos, perfeito? O valor aduaneiro tem essa objetividade aí no negócio internacional, no comércio internacional, ok? Legal. Para isso, existe um acordo de valoração aduaneira entre os países também que participam aí da OMC, né, da Organização Mundial do Comércio. Quais são os critérios para a valorização? Não é? A determinação do tempo e espaço, né? Quando aquela negociação é realizada e qual é a região, né? Quais são os países. A normalidade comercial, ou seja, se eu faço aquele comércio com aquele país com mais normalidade, ou em ocasiões específicas apenas, não é assim? Isso faz com que eu tenha possivelmente preços diferentes, não é? Porque quando eu tenho um mercado já desenvolvido, o meu preço ele é um. Quando esse mercado está em desenvolvimento ou quando eu faço uma venda esporádica, o preço pode ser outro, ok? Influência da quantidade, não é? Grandes lotes, economia de escala, o comprador geralmente consegue algum desconto melhor, então isso também é levado em consideração. E a valoração por equivalência, né? Ou seja, eu tenho produtos parecidos, similares ou exatamente iguais, e eu vou fazer uma equivalência de valores para saber qual é o valor de exportação, de importação daquele item, tá? Esses são os critérios gerais para a valoração, ok? Nós temos aí os métodos de valoração que nós utilizamos em ordem sequencial, ok? Pode haver uma inversão aí do quarto e do quinto do métodos que iremos apresentar aqui, caso o próprio importador solicite isso, ok? Correlação de artigo e método, tá? Muito bom. Qual o primeiro método, né, de valoração, qual que é? A base é o valor do negócio em si ali, ok? Considerando que estamos tratando aí de duas empresas idôneas que não têm aí a habitualidade, né, de cometer nenhum tipo de desvio, né, de praticar nenhum ato ilegal, não é? Condições para a utilização desse método, quais são os ajustes obrigatórios e os ajustes facultativos, ok? Então, esse primeiro método, como que ele será? Será o valor da transação, como dissemos, né, que é o preço efetivamente pago ou a pagar em dinheiro, cartas de crédito ou instrumentos negociáveis, seja lá o que for, né, de uma venda, de uma negociação para exportação para um país de importação. Ok, estamos então aqui falando do valor efetivamente da negociação, do valor que foi tratado, que foi negociado entre duas empresas ou duas pessoas, né? Um exportador e um importador. Não são considerados compra e venda, né? Aquela importação em consignação que eu trago para o meu país para vender e eu só pago caso eu tenha vendido o material, ok? É o caso, por exemplo, aí do material que fica em loja franca, né? Nós falaremos mais sobre esse assunto. O importador e o
forem a mesma pessoa jurídica, ou seja, se eu sou apenas uma filial de uma pessoa jurídica estrangeira, eu estou trazendo esse material para cá, os valores poderão ser discutidos aí em outras possibilidades, ok? E o arrendamento mercantil, não é? Aquele arrendamento que você faz para a utilização como se fosse um aluguel. Isso não é considerado compra e venda, embora tenha também as suas regras, não é? Para a utilização e pagamento de impostos, incidência, né? De toda a parte fiscal, aí, ok? E legal. Muito bom. O acordo, então, de valoração aduaneira, né, entre todos esses países aí que fazem parte da OMC, né, ou que utilizam as regras, né, da OMC para comércio internacional, não é? Como o sistema harmonizado de códigos que vimos aí na aula anterior. O valor aduaneiro não incluirá, desde que destacados, os encargos relativos à construção, instalação, montagem, manutenção ou assistência técnica executados após a importação, relacionados com as mercadorias importadas, tais como instalações, máquinas ou equipamentos industriais. Ou seja, eu não posso fazer uma venda já embutindo lá no preço do produto todos esses valores, né, relativos a serviços que serão executados posteriormente, né, como é o caso de instalação, montagem, enfim, assistência técnica. Então, pode-se tirar desse valor aduaneiro esses valores até para não incidir, né, impostos e outras coisas. O custo de transporte após a importação, que é aquele transporte depois que você desembaraçou a mercadoria, depois que ela está disponível no porto, né, ou no aeroporto, enfim, e você vai fazer a internação, ou seja, você já fez a internação, você já fez o despacho, aí você vai só transportar daquele ponto até a sua empresa. Esse valor de transporte também não incide no preço, tá? Não está embutido no preço. Mas os valores de transporte internacional, sim, tá? E os seguros também, a mesma coisa. Direitos aduaneiros e impostos incidentes no país de importação também não fará parte do preço, não é? Impostos incidentes aqui no país de importação, não é? Como o ICMS, por exemplo, não é? E também abordaremos esses assuntos um pouquinho mais para frente. Muito bom. Então, ainda falando do acordo de valoração aduaneira, quais são as condições para a utilização do método, desse primeiro método, né? Que não haja restrição à cessão ou utilização da mercadoria, não é? Que não hajam leis fitossanitárias aí e outras coisas mais que alterem essa condição apenas de negociação entre exportador e importador, né? Quais são essas exceções? Aquelas impostas por lei, né, ou pela administração pública, pelo fisco, Receita Federal e outros anuentes, aí, intervenientes, né? Limitem a área geográfica de revenda, por exemplo, eu só posso comprar aquele material e revender em uma determinada área, né, do país. Não afetem substancialmente o próprio preço do produto, que essas condições, né, algumas restrições, não afetem o preço do produto de maneira substancial, né? Assim, substancial, que não sejam tão relevantes, ok? Tudo isso, gente, são detalhes, tá? Aqui para o entendimento de como essa valoração, ela são acordos, né, de valoração bastante complexos e que devem ser seguidos por todos, ok? Então, as condições para a utilização do primeiro método aí é o preço de revenda sob condições ou contraprestações, se ajustável, ok? Uma observação a mais aí para a utilização desse método, não é? Eu posso ter algumas condições para revenda e contraprestação de serviços, enfim, que podem aumentar ou reduzir esse valor, né, de venda, enfim. Parcela do resultado auferido beneficiente
que beneficie o exportador, se ajustável, né? Então, aquele exportador, ele terá uma parcela do lucro, por exemplo. Então, isso pode até interferir no valor da mercadoria, né? Naquele valor que vai ser vendido no mercado nacional. Não haja vinculação entre importador e exportador, ou seja, esse primeiro método, ele trata de negociações. Se você tem algum tipo de vínculo entre importador e exportador, isso o valor que você vai declarar, ele pode sofrer aí algumas alterações que, neste caso, não poderá ser aplicado aqui esse primeiro método de valoração, ok? Ocorrerá vinculação entre empresas, né? Quando uma delas ocupa cargo de responsabilidade ou direção em empresa da outra, né? Você tem executivos aí que participem das duas empresas, né? São legalmente reconhecidas como associadas em negócios, contabilmente, não é? São empregador e empregado também, não é? São vínculos, não é? Qualquer pessoa direta ou indiretamente que possuir ou controlar ou detiver 5% ou mais das ações ou títulos emitidos com direito a voto em qualquer uma das duas empresas, não é? Uma delas, diretamente ou indiretamente, controlar a outra, também aqui é um conceito contábil, ok? Juntas controlam ou são controladas, direta ou indiretamente, controladas por uma terceira, ou seja, as duas empresas pertencem a uma outra terceira empresa, uma outra terceira pessoa. Isso também vai fazer com que esse método de transação não possa ser utilizado. E forem membros de uma mesma família, não é? O importador e o exportador da mesma família também não poderão utilizar esse método de negociação, né, de preços de mercado, de preços estabelecidos em negociações, por haver vinculação. E aí eles terão que usar, então, os próximos métodos que iremos ver um pouco mais adiante, ok? Muito bom. Ajustes obrigatórios. Então eu também tenho alguns ajustes que eu devo fazer nesse preço de negociação. Comissões e corretagens executadas, né? As comissões, excetuadas as comissões de compra. Quando eu pago comissões, quando eu pago corretores, né? Eu tenho que embutir esses preços, né? no valor da mercadoria, ok? Custo de embalagens e recipientes que formem um todo com a mercadoria, ou seja, aquela embalagem que não retorna, né? Aquela embalagem que será ali consumida junto com o produto, né? Se ela tiver um custo adicional ao produto, você tem que embutir no preço também. Valor de bens ou serviços fornecidos, né? Aplicados, tudo aquilo que você aplica no produto, você transforma o produto, né? Sejam bens ou serviços, como partes e peças, ferramentas, matrizes, moldes, materiais consumidos na produção, que vão junto, né, com aquela máquina, por exemplo, que você está vendendo, né? Projetos de engenharia, pesquisa, design, todo o projeto está embutido no valor do produto, tem que estar, ok? Realizados fora do país, né, de importação. Tudo, quando você vende algo para um país, que é um item, né, de uma máquina, por exemplo, você vende tudo, né, todos os serviços, o projeto, a própria máquina, os consumíveis que estão indo junto com as máquinas, né, as ferramentas, né, há um molde específico para aquela máquina, tudo isso faz parte do preço, tem que fazer parte do preço de negociação, do preço de venda, ok? Royalties e direitos de licença, né, condições de vendas, tudo isso também tem que estar embutido no preço. Parcela do resultado auferido que beneficia o importador, se possível o ajuste, não é? Aquela comissão que o importador ganha, por exemplo, para fazer revenda, enfim, tudo isso faz parte do preço do produto. Você tem que ajustar o preço do produto, levando em consideração
todos esses itens, ok? Alguns ajustes são facultativos, né? Não obrigatórios. Os anteriores foram todos obrigatórios. O que é facultativo? O custo de transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de importação. Por quê? Porque nesse caso nós poderemos utilizar vários incoterms, que são aqueles contratos de transporte, né? São as condições de importação da mercadoria, as condições logísticas, quem contrata o que, fretes internos, externos, seguros, frete internacional, enfim. Tudo isso será discutido com detalhes mais adiante. Os gastos relativos ao carregamento, descarregamento, manuseio, associados ao transporte de mercadorias até o porto ou local de importação, não é? Exemplificando aí o que falamos antes. Custo de seguros, não é? Também aí eles são facultativos. Por que facultativos? Porque todos esses itens aqui, eles estão relacionados ao Incoterms. O Incoterm escolhido no contrato de negociação é que vai dizer o que poderá ser ali, o que constará da venda do produto e o que não constará, ok? Importante, não se fará qualquer acréscimo além desses aqui previstos, ok? Não posso acrescer nada no produto desses ajustes que comentamos até aqui e dos preços de negociações, o que tem que ser, o que tem que fazer parte e o que não tem, ok? Os acréscimos serão baseados exclusivamente em dados objetivos e quantificáveis, ou seja, qualquer acréscimo que eu fizer ao produto, ao valor do produto na negociação, eu preciso identificar, né, quais são as quantidades, os custos, as explicações, não é, para esse tipo de acréscimo no valor negociado. Ok? Então, o primeiro método, como vimos aí, ele é o valor de negociação, não é? Ele tem as suas restrições, tem seus ajustes obrigatórios e os ajustes facultativos, né? Conforme os Incoterms. Ok, vamos dizer então que agora nós saímos das condições de negociação apenas, ok? E vamos então para um segundo método. Como ele será avaliado? O segundo método, ele será o valor da transação de mercadorias idênticas exportadas para o mesmo país, ao mesmo tempo, ou aproximado. Ou seja, se por acaso lá no desembaraço do material, né, os órgãos governamentais entenderem, a Receita Federal entender que você não está utilizando um valor de transação adequado, eles vão procurar mercadorias idênticas e vão classificar um novo preço e vão estabelecer aí uma nova valoração do seu produto para a cobrança de todos os impostos, tá? Então são mercadorias idênticas, iguais em tudo, inclusive nas características físicas, qualidade e reputação. Se não for exatamente idêntico, ele não houver nenhum tipo de importação ali de material exatamente idêntico, ele então irá utilizar o terceiro método de valoração dos seus produtos para a cobrança dos impostos, ok? Será o valor de transação de mercadorias similares, nas mesmas condições acima, ou seja, não é idêntico, mas é parecido. Mercadorias similares, né? Sem serem idênticas, têm características e composição de materiais aí, né, utilizados na composição semelhantes, cumprem as mesmas funções e são permutáveis comercialmente. Ou seja, se você fizer uma negociação, uma transação, utilizando lá o primeiro método para a valoração do seu contrato, da sua negociação para pagamento de impostos, caso esse método não seja considerado adequado, idôneo, o que a Receita Federal vai fazer? Ela vai classificar com outro valor aduaneiro, tá? Ou utilizando o segundo método, mercadorias idênticas, ou o terceiro, mercadorias similares. Além disso, você ainda tem um quarto método, aplicável, né, se as mercadorias importadas sejam idênticas ou similares,
forem vendidas no país de ingresso no estado em que são importadas, né? O que quer dizer isso? São mercadorias, por exemplo, usadas, né? Mercadorias que têm já tem uma vida útil, enfim, não é? O valor aduaneiro basear-se-á no quê? No preço unitário pelo qual as mercadorias importadas, idênticas ou similares, são vendidas, não é? Na maior quantidade total, ao tempo de importação, não é? Aí dentro de um tempo de 90 dias, a pessoas não vinculadas, ou seja, um quarto método será um método aí de, vamos dizer assim, melhor encaixe para o segundo e o terceiro método. É um método mais flexível, você vai ter uma observação um pouco além, né, somente da composição da mercadoria. Você vai olhar o estado em que essas mercadorias são importadas, né, assim, a necessidade, você vai olhar, enfim, algumas outras características do mercado, da transação comercial, não é? Enfim. O preço unitário sofrerá algumas deduções, não é? Assim, ó, comissões, lucros e despesas gerais usuais relativos a vendas de mercadorias importadas da mesma classe ou espécie. Ou seja, quando eu fizer a classificação aí pelo método 2 ou 3, eu vou valorizar o produto, não é? E aí eu sei que eu tenho que abater desse valor a receita, né? Os órgãos lá que vão fazer auxiliar no desembaraço, eles vão entender que existe uma comissão a ser paga, que aquilo depois de valorizado, né? Se eu valorizei pelo um item que não tem as comissões lá, não é? Embutida no preço, eu tenho também que fazer a dedução deste aqui, para que eu não seja injusto, não é? Coisas usuais de transporte e seguro, bem como os custos associados incorridos no país de importação, outros custos, né, de produtos em importações similares, que aquele produto similar, né, que eu estou fazendo a comparação, ou idêntico, ele também não tem a incidência de todos esses custos. Se ele também não tiver, eu vou retirar desse que eu estou analisando agora, ok? Os direitos aduaneiros e tributos nacionais pagáveis no país de importação em razão da importação ou venda de mercadorias. Todos os tributos também que não devem compor o valor, o preço, né? Aquele preço de venda. Eu posso abatê-los também aqui para classificação de uma melhor, né? Uma melhor valorização aduaneira, e também eu não onerar o importador de forma que aquele negócio perca viabilidade, ok? E o quinto método, ele tem base num valor computado, né? Ele é correspondente à soma do quê? Do custo ou do valor de materiais, da fabricação, não é? Empregados na produção das mercadorias importadas, ou seja, eu vou valorizar, eu vou fazer uma ordem de custo de todos aqueles materiais utilizados naquela mercadoria na proporção ideal para identificar qual é o custo daquilo, não é? Eu vou embutir nesse custo os lucros e as despesas, né, gerais, né, usuais em vendas de mercadorias, comissões, classe, espécie, né, para exportação, do país de exportação para o nosso. Então, além dos custos, né, vamos colocar aí os lucros, né, e despesas gerais também para computar, né, qual é o valor correto. E o valor equivalente, não é, aos ajustes facultativos, aqueles valores de incoterms, que eu vou verificar qual a condição, qual o contrato de importação que se encaixa ali, qual é o incoterm ideal para eu achar então o valor daquela mercadoria. Lembre-se, isso aqui, tudo que nós estamos falando aqui de valoração, de métodos de valoração, ele será utilizado pela auditoria, ok? É importante que nós aqui em logística conheçamos isso, né? Temos esse conhecimento para que saibamos aí que caso ocorra algum tipo de valoração errônea, nós teremos que passar por essa auditoria aqui, ok?
Então temos que conhecer um pouco do detalhe, tá? O valor aduaneiro será determinado nesse último método aqui, esse aqui é o sexto método. Né? O valor aduaneiro será determinado usando-se critérios razoáveis, né? Condizentes com os princípios e disposições gerais do acordo, né? Do acordo do GATT. Aí o GATT ele deu origem ao OMC, ok? Isso em comércio internacional nós detalhamos. Aqui ele não é importante, apenas serve como registro aqui, tá? É um acordo aduaneiro e com base em dados disponíveis no país de importação, ou seja, o valor aduaneiro será determinado utilizando créditos razoáveis, flexíveis, ok? Condizentes aí com todos os princípios contidos dentro aí do GATT, né, dos acordos da Organização Mundial do Comércio, ok? O valor deve basear-se na medida do possível em valores aduaneiros anteriormente determinados. Ou seja, aqui no sexto método eu digo que eu tenho que passar por todos os métodos anteriores para estabelecer o preço. Se eu não conseguir, eu vou usar algum método mais flexível, não é? E utilizando dados e processos e informações de todos os métodos anteriores, de custo, de lucro, de serviços, fretes, do que faz parte do produto, que não fazem, ou seja, assim, né? Usando aqui a razoabilidade, ok? Os métodos anteriores, então, eles serão flexibilizados, perfeito? Muito bom, muito bom. Então, estabelecemos aqui todos os métodos de classificação de mercadorias e de valorização de mercadorias, para que possamos entender, então, daí para frente, quando chegarmos na parte de logística mesmo, de transporte, a questão dos contratos, ok? Ainda na próxima aula, então, iremos abordar aí alguns assuntos sobre modelos de integração econômica, perfeito? Pois muito bem, até aqui eu agradeço, até mais.